Olá, eu sou Isabelle Tamarosa e eu vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Pletismografia Optoeletrônica, Cálculo de Volumes, que foi escrito em coautoria com Amanda Nunes Barros, sob orientação do professor Dr. Henrique Takashi Moriya. Bom, existem muitas vertentes de pesquisa que conseguem conectar as grandes áreas da ciência. Esse é o caso da engenharia respiratória, onde você tem um diálogo muito grande entre a biomedicina e as ciências exatas, na parte de modelagem matemática. Durante muito tempo, a mensuração da ventilação pulmonar foi realizada através da espirometria e da pneumotacografia. E apesar de parecerem processos simples, tem algumas limitações, como exigir a utilização de clipes nasais, clipes bucais, você tem que calibrar o aparelho em cada paciente, além do fato de que fatores como pressão, umidade, temperatura do ar influenciam no cálculo dos volumes pulmonares. Então, em 1983, surgiu o primeiro equipamento baseado na análise tridimensional do movimento, e com isso veio o princípio da pletismografia optoeletrônica, que é você analisar o movimento através de marcadores passivos posicionados ao longo da parede torácica. Então, o objetivo desse trabalho era compreender o funcionamento do pletismógrafo optoeletrônico e conseguir realizar o cálculo dos volumes tóraco-abdominais, aplicando alguns modelos matemáticos. Então, nós tínhamos, a princípio, os dados fornecidos pelo grupo de estudos coordenado pelo professor Celso Carvalho, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nós tínhamos o posicionamento dos marcadores. Então, com base nesse posicionamento, desenvolvemos uma rotina computacional capaz de fazer a modelagem da parede torácica e, a partir disso, calcular o volume dos compartimentos toracoabdominais. Para isso, foram considerados dois métodos. Um derivado do teorema de Gauss e o outro derivado da teoria da geometria analítica. Então, nós realizamos os procedimentos para ambos os métodos e sempre de duas formas. Uma considerando a parede torácica como um todo e a outra considerando como a soma de seus três compartimentos, que são a caixa torácica pulmonar, a caixa torácica abdominal e o abdômen. Como resultado, nós geramos esses gráficos para ter certeza de que a modelagem estava minimamente fiel à realidade, então a estrutura deveria se assemelhar à parede torácica de um indivíduo, e como vocês podem ver, ficou relativamente parecida. E depois que essa confirmação da modelagem veio, nós aplicamos as duas metodologias apresentadas. E aqui nós temos a distribuição dos erros no cálculo dos volumes. Então, o próprio pletismógrafo já faz o cálculo do volume, nós utilizamos esses valores como referência para validar as metodologias empregadas. Então, temos dois gráficos relativos a dois indivíduos diferentes, e como já é possível perceber, não há uma grande diferença entre os dois métodos estudados, aquele que deriva do teorema de Gauss e o que deriva da geometria analítica. Compensação, se a gente considerar a parede torácica como um todo e com a soma de seus três compartimentos, a gente vê que tem muito mais erro dessa segunda forma. A gente soma o volume das três unidades. Então, no final, a gente conclui que entre os métodos estudados a diferença não é significativa, tanto fazia usar um ou outro, mas na hora de calcular esse volume, os erros davam muito maiores quando a gente calculava o volume dos três compartimentos e depois somava. Isso sugere que os principais desafios estão em torno da modelagem da parede torácica, e não necessariamente da aplicação de um método matemático em si. Eu gostaria de agradecer meus amigos e familiares que sempre me apoiaram nesse tempo todo, em especial agradecer ao meu orientador, o professor Henrique, e à Amanda por terem encontrado tempo para me orientar e prestar toda a assessoria possível, apesar de suas rotinas intensas acadêmicas. E agradecer também ao CNPq por ter financiado essa pesquisa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo aqui o meu contato, é só me mandar um e-mail. E obrigada pela atenção.